Olá, seja bem-vindo ao Ciclo Eleitoral 2026. Eu sou o André Rez, jornalista, e nós vamos falar aqui sobre desenvolvimento do Espírito Santo e do Brasil. O Espírito Santo hoje é reconhecido no país por sua capacidade de planejamento, por sua gestão fiscal responsável, pelos avanços sociais também, pelos avanços na área social. Essa trajetória foi construída ao longo de décadas por diferentes lideranças públicas e empresariais e também da sociedade civil. Essa mudança foi feita com base em muito diálogo e muito trabalho e visão de longo prazo, planejamento de longo prazo. Hoje, no ciclo eleitoral, nós vamos ouvir Carlos Augusto Lira Aguiar, uma liderança empresarial que acompanhou de perto todo esse processo. Carlos Aguiar nasceu no Ceará, mas mora no Espírito Santo há mais de 40 anos. Ele é engenheiro químico, né? Começou como trainee e chegou a presidente da Aracruz Celulose e da Fibria, que hoje é a Suzano. O Carlos Aguiar foi também vice-presidente e conselheiro da Federação das Indústrias do Espírito Santo, a FINDES. Ele é fundador do Espírito Santo em Ação e hoje é presidente do Conselho Deliberativo dessa entidade, que é uma organização que foi fundamental no processo de reorganização e desenvolvimento do Espírito Santo. Carlos Aguiar, muito obrigado pela presença. Obrigado. Seja muito bem-vindo. Queria começar falando sobre o presente, o momento atual. O Espírito Santo hoje, como é que o senhor avalia esse momento atual? A gente tem o Parque Log ES, a expectativa da vinda, expectativa não, né? Confirmada a vinda da montadora chinesa, Porto da Imetame. Como é que o senhor avalia o cenário do Espírito Santo hoje e para as próximas décadas? Bom, eu acho que o Espírito Santo tem tudo para continuar em crescimento por vários e vários anos. Tem um ambiente de negócios muito bom, diferente da década de 90. Tem as contas em dia, que é muito importante para a estabilidade econômica do Estado. Tem uma boa governança, tem um bom planejamento estratégico que vem sendo mantido ao longo desses últimos 20 anos. E, fundamentalmente, eu acho que tem uma boa cooperação entre os diversos segmentos da sociedade. Então, eu falo de empresários, de políticos, de igrejas, de instituições estaduais, federais. Acho que todos, depois da crise do início dos anos 2000, entenderam que essa cooperação era fundamental para a estabilização do Estado e para o seu desenvolvimento e o seu crescimento. O senhor falou que nem sempre foi assim, né? Nos anos 90, hoje o momento é positivo, mas nos anos 90 não era. Início dos anos 2000 não era assim. O senhor acompanhou de perto esse processo, né? Quer dizer, quando nasceu o Espírito Santo em Ação, o que levou na época um grupo de empresários a decidir participar mais diretamente da construção dessa agenda de Estado? Quer dizer, o que havia de diferente naquele contexto? Como é que era o Espírito Santo do passado? O que o senhor pode contar para a gente? Bom, eu vivi um pouco isso. Eu acho que o crime organizado, que é diferente do que se chama hoje de crime organizado, que é traficantes, etc. O crime organizado, vamos dizer, para tomar conta dos cofres do Estado, estava entranhado em vários poderes do Estado. Aquilo fez com que fossem criados leis, regulamentos para chantagear empresas, tanto que algumas foram embora daqui, outras deixaram de vir para cá. Criava instabilidade para os investimentos novos, ninguém queria mais investir no Espírito Santo. Eu lembro que o pessoal da Ford, quando veio aqui, eles me procuraram lá na Aracruz para saber como era o ambiente de negócios aqui e tomaram a decisão de irem para a Bahia. Agora, 20 anos depois, vem a GWM, mostrando que a mudança foi positiva. Então, era um ambiente muito difícil de se conviver. Quer dizer, a gente perdeu uma montadora lá atrás pelo ambiente de negócios. Pelo ambiente de negócios. Até que chegou um momento que a gente estava vendo que o Estado ia parar de crescer. O Estado devia para fornecedores, devia para seus funcionários, seus empregados,
de dívidas de 3, 4, 5 meses. Ou seja, não tinha condições de continuar daquela forma. Então, nos unimos e começamos a conversar com o OAB, com as igrejas, com o Ministério Público, com políticos, e tentamos, então, formar. Eu lembro muito disso, que a gente trabalhava nos finais de semana, à noite, para conversar e conseguir essa cooperação, que no final das contas foi muito positiva, porque quando das eleições que a gente conseguiu que fossem eleitos pessoas voltadas para esse novo modelo, a gente conseguiu pela primeira vez fazer um planejamento estratégico no Espírito Santo, que foi o famoso 2025, e a partir daquilo houve uma confluência, né, de ações no sentido de manter, de ter continuidade, de ter visão de longo prazo, de cuidar das contas do Estado, e tanto é que hoje, 22 anos depois, a gente tem obtido ótimos resultados. A nossa, vamos dizer, visão financeira sobre o Estado é excelente. A gente tem atraído muitas empresas para cá, para o Estado. A GWM é uma das últimas aí, mas o governo tem tido capital para investir. A gente vê a infraestrutura melhorando, estradas e ferrovias e portos. Tudo isso ajuda a criar um ambiente de atração de novos investimentos para cá. Eu acho que o passado já foi, ele que sirva de lição para a gente não voltar atrás, porque a sociedade nem sempre só avança, às vezes elas dão uns retrocessos, mas que sirva de lição para a gente continuar avançando, porque eu acho que ainda falta muito. Eu diria que a educação é uma coisa que, a meu ver, pode mudar ainda mais o Estado. Como assim? O que o senhor sugere? Eu acho que como a gente viu na Coreia do Sul, que era um estado mais pobre do que o Brasil, um país mais pobre do que o Brasil, eles investiram profundamente, massivamente em educação, mas uma educação voltada para dar os resultados que eles precisavam na economia e no bolso das pessoas. E o resultado está aí. Hoje a Coreia do Sul é um país de uma renda 3 vezes maior do que o Brasil, uma renda per capita 3 vezes maior do que a do Brasil, exporta produtos industriais, exporta cultura. Isso é uma educação voltada para o mercado de trabalho, é isso? Uma educação que se volte para o mercado de trabalho também, porque hoje, durante muitos anos, a educação era avessa, né, ao mercado de trabalho. Hoje nós precisamos disso. E nós estamos num momento de transformação do mundo, com a inteligência artificial, com a robótica, com a biotecnologia. E se você perder esse bonde, o gap entre as nações vai aumentar muito. Então, o Brasil tem tudo para ser um país onde a inteligência artificial seja um grande trator da nossa mudança. Mas para isso a gente precisa educar o nosso povo, para saber usar a inteligência artificial bem. O senhor citou o Brasil. Essa virada de página no Espírito Santo, eu queria fazer uma pergunta com o Brasil. O que o senhor, 2 perguntas em uma. Primeiro, o que o senhor considerou essencial para essa virada do Espírito Santo? Foi a mobilização, o diálogo, capacidade de planejamento? Isso é uma coisa. Segundo, esse modelo que deu certo no Espírito Santo, ele pode ser exportado para outros estados e para o Brasil? Então, eu acho que o Espírito Santo não é um estado isolado, independente. Ele depende do Brasil. E eu acho que a nossa melhoria pode chegar a bater num teto que seria o Brasil. Então, nós somos AAA nas finanças aqui e o Brasil não é. Então, o Brasil, por não ser um AAA, paga juros elevados. O Espírito Santo paga os mesmos juros.
a gente, por merecimento, podia pagar menos juros por ser AAA. Mas não pagamos porque nós estamos inseridos dentro do país. Então, acho que uma das razões da gente estar tentando exportar um pouco o nosso modelo é melhorar o Brasil também, para que o nosso Estado consiga avançar. Eu acho que a gente está avançando, mas talvez vá bater no teto aí. É igual quando você é investment grade na sua empresa e o país não é investment grade. Você consegue, por si só, uma redução dos juros quando você pede dinheiro emprestado lá fora, mas não consegue ter os juros de uma empresa estrangeira, americana ou europeia, porque o Brasil não é investment grade. Então, acho que com o nosso modelo, se puder melhorar outros estados, acho que seria bom. Isso mais uma vez, é cooperar. A cooperação não deve ser só para você ficar bom sozinho. Você tem que ajudar o seu entorno a ficar bom também. Uhum. O senhor escreveu um artigo interessante recentemente. O senhor fala o seguinte: o Brasil tem tudo para ser um dos 5 países que vão liderar o mundo neste novo século. Por que o senhor diz isso? É otimismo? É um otimismo realista? Por que o senhor diz isso? Não, porque eu considero que os 5 países que poderão liderar o mundo são a China, porque tem uma população grande, um território grande, tem uma economia forte agora, mas não tinha, agora tem. A Índia, basicamente pelas mesmas razões, e a Índia está crescendo, a gente não fala muito no Brasil, mas a Índia está crescendo 7%, 10% ao ano, mesmo ritmo que a China de 30 anos atrás. A Rússia, porque tem o dobro do território do Brasil, tem tecnologia, tem muito petróleo, e tem uma população, não é igual a da China e da Índia, mas é uma população grande, 140 milhões de habitantes. E o Brasil tem território, tem população de 200 milhões, um mercado interno forte, tem a melhor matriz energética do mundo, mais limpa do mundo, tem talvez o segundo melhor agro do mundo, mas tem que educar melhor o seu povo para aproveitar os aumentos de produtividades que virão com a IA, com a inteligência artificial, e resolver os seus problemas internos, como fazer as reformas para baixar os juros e trazer investimentos para cá. Hoje o investimento é muito mais fácil você investir numa renda fixa do que numa empresa. Empresa você corre risco e ainda depois vai ser taxado. E você põe no dinheiro na renda fixa, no final do mês você vê lá o seu ganho. Então por que alguém vai investir? A gente tem que fazer as mudanças para poder reduzir essa taxa de juros. E para trazer investimentos, que a gente não tem poupança suficiente para investir em tudo que a gente precisa. Uhum. O senhor fala também nesse artigo, o senhor fala muito em coragem, né? Quem é que vai ter coragem de enfrentar os desafios? Quem é que vai ter coragem de enfrentar os privilégios? Quer dizer, o senhor acha assim, o Brasil conhece a sua realidade, os seus problemas, e falta liderança? Falta liderança com coragem? Por que a liderança precisa de coragem? Coragem para quê? O que o senhor diz quando diz que falta coragem? É porque durante muitos anos o brasileiro acredita que um pai, um líder populista pode lhe dar tudo. Ou seja, os governantes têm vendido esse peixe de que o governo, um Estado grande, forte, ele consegue resolver os seus problemas de saúde, de educação, de segurança, etc. E isso fica na cabeça das pessoas de que tudo se resolve com um governo paternalista. O que eu acho que a coragem é de dizer para o povo o seguinte: a conta chegou, não tem almoço grátis, todos nós temos que fazer sacrifício, eles têm que cortar subsídios de empresários, tem que controlar melhor as bolsas que o governo dá, e tem que fazer as reformas que tornem o país mais eficiente, menos burocrático,
não se pode aceitar que uma empresa leve 2, 3, 4 anos para ter uma licença ambiental. Não pode. Eu estou vendo agora mesmo um investimento de 27 bilhões lá no Rio Grande do Sul parado por causa de uma licença ambiental, sendo que uma fábrica de celulose é super conhecida deles. Eles têm as primeiras fábricas de celulose do Brasil, estão no Rio Grande do Sul, e hoje está parado um investimento dessa ordem. Então, assim, tem que ter coragem para mudar essas coisas, o que tá errado, e copiar o que é bom dos outros. Tem muito país que se desenvolveu na cara da gente com coisas certas. É só copiar o que é certo. Não ficar querendo inventar a roda aqui. Então, acho que precisa ter coragem, porque muitas dessas medidas vão ser inicialmente impopulares, e o cara precisa de voto, ele não vai querer fazer a medida impopular. Mas eu acho que o líder, ele tem que olhar para o futuro e não olhar para a próxima eleição. Por isso que eu sou contra a reeleição, porque eu acho que ela traz muito disso, do cara fazer o primeiro mandato pensando no segundo já. E ele não faz um primeiro mandato para ele ficar para a história. Já entra no primeiro mandato pensando na reeleição. Na reeleição. E aí ele não faz nada impopular para poder ganhar o voto para a segunda eleição. Enquanto, se ele não tem essa eleição, ele tem que resolver o problema agora. Agora, o senhor fala medida impopular. O senhor acha que se a medida for impopular, mas for bem explicada, se olha, tem um sacrifício agora, mas depois melhora para todo mundo, o senhor acha que funciona? Eu acho que funciona, mas os interesses são tão grandes daqueles que extraem a renda do Estado, que é difícil você vender esse peixe, porque vai ter opiniões contrárias muito fortes e muito bem elaboradas para isso. Por isso que o cara tem que ser um líder forte, um líder que realmente entenda que isto é o que vai resolver o país. Por isso que eu acho que tem que ter a união, ou seja, tem que ter empresários que do lado que quer fazer as reformas, falando, tem que ter jornalistas do lado que quer fazer a reforma falando, tem que ter acadêmicos falando, como a gente fez aqui no Espírito Santo. A gente tinha medo, naquela época, de falar muito, de se meter nos assuntos que estavam correndo. Mas a união deu coragem para todo mundo. Eu acho que porque era um ambiente de medo na época. E era um ambiente de medo naquela época. Teve até um juiz que foi morto, né? Foi assassinado na época. Teve alguns crimes na época que chamava de crimes insolúveis, né? A pessoa morria, depois matava o mandante, depois ninguém sabia. Então, assim, é difícil, não é simples. Mas, por isso que eu digo que uma das virtudes cardeais do ser humano é a coragem, né? E essa é uma hora que precisa gente com coragem. Não é só coragem por causa com medo de morrer, não. É coragem de ser impopular, sabe? É coragem de tomar decisões difíceis, mas corretas. O senhor acha que esse ambiente de polarização dificulta esse diálogo e esse exercício da liderança ou de convencimento de necessidades impopulares? Eu acho que um bom líder vence isso. Eu acho que o líder que entrar com essa... Para mim, assim, a definição de líder, ele tem que ter competências, qualidades e tem que ter virtudes. Então, um líder muito competente, mas que não é honesto intelectualmente, não tem ética e tal, esse não vai liderar bem. Porque quando você lidera pelo exemplo. Um líder tem que ter essas qualidades, competências, qualidades, eficiência, produtividade, disciplina e tal. E tem que ter as virtudes de coragem, prudência, honestidade, justiça. Então, se o cara consegue juntar tudo isso, eu acho que ele convence tanto a situação quanto a oposição de ir naquele caminho. Ele consegue fazer um mínimo de consenso para aplicar as coisas certas. O bom líder, ele também enxerga aquilo que não tem como fazer consenso. Ele abandona aquilo.
ele vai primeiro nas prioridades que ele consegue resolver. Não vai empurrar a goela abaixo. Então eu acho que eu sou otimista que o Brasil tem solução, porque eu estou vendo novas lideranças aparecendo aqui mesmo no estado, nos outros estados, com a cabeça já menos comprometida com as coisas do passado, e sentindo na pele que o povo quer mudar. O povo quer mudar. O povo brasileiro é um conservador mas ao mesmo tempo é empreendedor. O povo quer melhorar de vida, o povo quer bons empregos, bons salários. Nós temos que aumentar a nossa renda média. Nossa renda média está $10 mil, que é muito baixo. A gente devia ser pelo menos 15 mil para ser igual o restante da América Latina. E o povo quer isso. Nós estamos bem abaixo da América Latina. Nós estamos bem abaixo. O povo quer melhorar, o povo quer ter sua casa, que está cada vez mais difícil, quer ter seu carro, quer ter seus filhos estudando em bons colégios, quer ver o futuro dos seus filhos com boas oportunidades, que hoje tá difícil, porque você vê, está faltando mão de obra, mas não é por falta de pessoas, é por falta de qualificação da mão de obra também. A nossa educação não está observando isso, não está atendendo a essa demanda. Tá certo. O senhor falou sobre liderança há pouco, e acho que liderança política, né? Falando sobre liderança empresarial, o senhor liderou empresas durante décadas e liderou também organizações empresariais, entidades empresariais importantes. Falando para as jovens lideranças, que características que o senhor acha que um jovem líder empresarial deverá ter hoje para construir esse futuro, para construir o futuro das empresas no Brasil? Eu acho que o jovem líder tem que manter as duas vertentes que eu falei, de competências, qualidades. Ou seja, o cara é um líder de uma empresa de celulose, ele tem que conhecer os fundamentos do negócio celulose. Ele tem que saber, lutar pela produtividade da sua empresa, pela eficiência da sua empresa, pela qualidade do seu produto. Ter disciplina para atingir esses objetivos. E, ao mesmo tempo, o bom líder, ele tem que dar o exemplo, com ética, com justiça, com humildade, com abertura para falar para o seu público. E eu transfiro isso para a política, para qualquer ramo de atividade da vida humana. Essas duas coisas são fundamentais. Além disso, eu acho que o líder moderno ele tem que observar as mudanças que estão ocorrendo no mundo, né? Então, por exemplo, o mundo hoje tem muito mais respeito pelas minorias, pela diversidade, pelos os imigrantes, etc. Então ele tem que se adaptar a essas mudanças também, para conviver e aproveitar o máximo dessa nova onda de civilização que está acontecendo no mundo. Então, eu acho que é uma somatória de coisas, mas os fundamentos, no meu ver, estão nas competências e qualidades, nas virtudes cardeais do homem, que são conhecidas: coragem, justiça, humildade, prudência, etc. Tá certo. Doutor Carlos Aguiar, estamos chegando aqui no final do nosso tempo. Eu queria pedir para o senhor deixar uma consideração final, uma mensagem final, pensando que a gente está no podcast Ciclo Eleitoral 2026. Que mensagem o senhor deixaria para o eleitor do Espírito Santo, do Brasil? Qual é a mensagem desse ciclo eleitoral, desse momento que a gente está vivendo? Eu acho que a minha mensagem é de otimismo com o futuro. Não de otimismo com o nosso presente, mas com o futuro, sim. Eu acho que a gente está vendo novas lideranças aparecendo no Brasil. Eu gostaria muito que o eleitor soubesse escolher com a razão e não tanto com o coração e com as emoções,
porque um bom líder pode mudar o país e rapidamente, como aconteceu em outros países, como Coreia do Sul, como Costa Rica, como China, que em menos de 30 anos se transformaram em potências mundiais. Acho que o Espírito Santo tem bons líderes. Eu gostaria mais que houvesse mais união entre eles, em prol do Estado, pensando no longo prazo, e que os novos líderes que estão vindo aqui dentro do Estado se comprometam, né, em dar continuidade a esse planejamento com visão de longo prazo, investisse muito, massivamente na educação, porque eu acredito piamente que só uma educação formada, direcionada para esse novo mundo que está chegando, vai tirar o Brasil do atraso. Acho que temos tudo para chegar, vamos dizer, ao mesmo nível desses que eu citei, mas precisamos investir muito em educação. Tá certo. Doutor Carlos Aguiar, muito obrigado pela sua participação, obrigado pelo seu tempo e até o próximo episódio.